Queridos, nós estamos numa série de exposições no livro de Levítico. E hoje nós chegamos ao centro do livro, que é o dia da expiação, que encontra-se no capítulo de número 16. Então peço você que abra a tua Bíblia, em Levítico capítulo 16. Nós vamos expor este texto. Nós pregamos sempre lectio contínuo, os livros da Bíblia, porque a Bíblia tem uma ordem, e assim nós o fazemos de maneira expositiva, não apenas pela nossa herança reformada, mas pela lógica que cada parte das Escrituras nos traz, conforme assim o Senhor quis. É uma leitura longa, então peço a você que preste bastante atenção, faça anotações e permaneça com a tua Bíblia aberta. Levítico 16 diz assim a palavra do Senhor. O Senhor falou a Moisés depois da morte dos filhos de Arão, quando estes chegaram diante do Senhor e morreram. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre no santuário a qualquer hora, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Mas é assim que Arão deverá entrar no santuário, com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, terá as calças de linho sobre a pele, porá o cinto de linho na cintura e se cobrirá com a mitra de linho. São estas vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então porá as vestes. Da congregação dos filhos de Israel, pegará 2 bodes para ofertar pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também pegará os 2 bodes e os porá diante do Senhor à porta da tenda do encontro. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte para o Senhor e outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá a oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Matará o novilho da sua oferta pelo pecado. Pegará também de sobre o altar um incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático bem moído e o trará para dentro do véu. Porá incenso sobre o fogo diante do Senhor para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre a arca do testemunho. Assim Arão não correrá risco de ser morto. Ele pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório, diante do propiciatório, aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois matará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo. Dará o sangue do bode para dentro do véu e fará com esse sangue como fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões e de todos os seus pecados. Fará o mesmo pela tenda do encontro que está com ele no meio das suas impurezas. Ninguém poderá estar na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiciação no santuário até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá para junto do altar que está diante do Senhor e fará expiação pelo altar. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Depois de fazer expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar, Arão fará chegar o bode vivo. Porá as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Depois enviará o bode ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda do encontro, despirá as vestes de linho que havia usado quando tinha
entrado no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo e porá suas roupas. Então sairá e oferecerá o holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. Aquele que tiver levado o bode emissário levará suas roupas, banhará o seu corpo em sua água e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para expiação no santuário, serão levados para fora do arraial. O couro, a carne e o excremento deles serão queimados. Aqueles que o queimar levará as roupas, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Isso lhe será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Porque naquele dia se fará expiação por vocês para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. É sábado de descanso solene para vocês, e vocês se humilharão. É estatuto perpétuo. Aquele que for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai é que fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas. Fará expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar. Também o fará pelo sacerdote e por todo o povo da congregação. Isto lhe será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel por causa dos seus pecados. E Arão fez como o Senhor havia ordenado a Moisés. Vamos orar mais uma vez? Senhor, tem misericórdia de nós. E nos mostra através da tua palavra que todo este texto apontava para a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, este que nos convoca a esta solenidade pelo seu sangue, que morreu pelos nossos pecados, que é a esperança do nosso ser, que nos dá a perspectiva da vida eterna pelo seu santo sacrifício. Ó Deus, e que nós não apenas cresçamos no conhecimento da tua palavra, mas que isso gere no nosso coração fé, ó Deus, compromisso com o Senhor, para que vivamos neste mundo conforme a tua vontade. É isso que o Senhor requer de nós. Auxilia-nos pelo teu Santo Espírito. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, há dias que marcam a nossa vida para sempre. Alguns deles nós guardamos com alegria. Como, por exemplo, o dia de um aniversário, o dia do casamento, nascimento de filhos, de uma conquista ou de um acontecimento que mudou o rumo da nossa vida. São datas que voltam ano após ano e nos fazem lembrar que algo foi tão forte que foi capaz também de mudar a nossa história. Mas há também dias que não são apenas comemorativos. São dias decisivos, dia em que algo profundo precisou ser tratado, que trouxe impacto à nossa vida de alguma forma. E assim vivemos a vida, com dias especiais na nossa história. E meus irmãos, a nação de Israel tinha muitos dias festivos em seu calendário. Porém, havia um dia diferenciado de todos os outros. Um dia solene, silencioso, e carregado de um grande significado espiritual. Era um dia em que a nação inteira parava para lidar com o problema mais sério da existência humana, o pecado diante de um Deus santo. Era um dia em que o Senhor Deus, o Deus da aliança, em sua misericórdia, providenciava o meio para que o pecado fosse coberto, para que a culpa fosse removida, para que a comunhão fosse restaurada entre o Senhor Deus e o seu povo. E é para esse momento, esse dia singular, que Levítico 16 nos conduz, para o dia da expiação, para o dia mais que especial. Antes, queridos, de chegar ao dia da expiação, aqui no capítulo 16 de Levítico, nós podemos retroceder e ver que o Senhor Deus já havia provido a Israel tudo o que era necessário para que esses homens pecadores pudessem viver diante da sua santidade, da sua presença. Nos capítulos de 1 a 7, o Senhor havia dado o sistema sacrificial pelo qual os pecados podiam ser tratados. Dos capítulos 8 a 10, nós víamos que os sacerdotes foram consagrados para mediar o culto entre os homens e o Senhor.
E também de Levítico 11 a 15, nós vimos as leis de pureza, que ensinavam o povo a discernir entre o que era santo e também o que era impuro. Contudo, mesmo com as instruções, com os meios, o pecado continuava a contaminar o povo, os sacerdotes e até mesmo o santuário. Nós vemos como, por exemplo, na nossa realidade. Ainda que sejamos redimidos pelo sangue de Cristo, infelizmente nós pecamos todos os dias na nossa vida. E é por isso que Levítico 16 apresenta o rito mais abrangente de todo esse sistema sacrificial. O dia da expiação, quando se realizava a purificação pelos pecados que foram acumulados durante o ano por todo o povo de Israel. Expiação tem um sentido de cobrir ou apagar, podendo também indicar resgate. Em Levítico e Número, por exemplo, o termo descreve o ato pelo qual o pecado e a culpa são removidos, para não permanecerem expostos ao juízo, restaurando a comunhão entre o Senhor Deus e o adorador. Porque o Senhor não permite que as pessoas cheguem diante dele sem que haja primeiro um meio de purificação. Isso está claro desde o Antigo Testamento. E isso se abrangia para sacerdote, tabernáculo e o povo de maneira geral. Esse dia era ocorrido no 10º dia do 7º mês do calendário religioso de Israel, mês posteriormente chamado de Tishrei. E quando nós olhamos, por exemplo, para o nosso calendário, uma data correspondente seria entre os meses de setembro e outubro. E nesse dia, era o dia que o sumo sacerdote entraria no santíssimo lugar onde estava a arca do Senhor para realizar esses ritos de purificação. Era, portanto, o dia em que o Senhor providenciava o meio da remoção de culpa, da remoção do pecado. Assim, meus irmãos, este texto nos conduz ao coração desta verdade. Este é o dia em que o Senhor proveu a remoção do pecado para o seu povo. E conforme é possível ver no decorrer dos versículos, ele o fez, em primeiro lugar, determinando como mediador deveria entrar em sua presença. Conforme está aí na sua ordem de culto, dos versos 1 a 4, de 11 a 14 também. Estes versículos começam lembrando a morte dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho diante do Senhor e assim morreram pela sua falta. O Senhor os fulminou. E a advertência a partir disso é clara. A santidade de Deus regula o acesso à sua presença. Não se pode oferecer qualquer coisa. Não se pode vir de qualquer jeito. O texto declara que Arão não podia entrar livremente no Santo dos Santos. Ele deveria fazê-lo somente no tempo e na forma determinada pelo próprio Deus, pois a presença do Senhor se manifestaria no propiciatório, na arca, no lugar onde estava a arca da aliança, no Santo dos Santos. E adentrar o lugar santo de modo indevido poderia trazer assim então a morte, assim como foi para Nadab e Abiú. E o Senhor diz: diga a seu irmão Arão, falando a Moisés, que não entre no santuário qualquer hora, para dentro do véu, diante do propiciatório que está na arca, para que você não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. A gente se lembra que, ainda no livro de Êxodo, como é que vinha a presença do Senhor, por exemplo, na tenda do encontro? Por meio de uma nuvem. É o que você ouve muitos dizerem aí como se fosse a Shekinah. Porém, Shekinah não existe na Bíblia hebraica. É uma interpretação do Talmud, que é uma interpretação judaica da Bíblia hebraica. E você vê muitos aí falando de Shekinah, 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 mas esse termo não existe na Bíblia hebraica. Porém, a ideia é da presença do Senhor. A nuvem significava a presença do Senhor. Alguns intérpretes veem essa nuvem como sendo a mesma que Arão criaria com o incensário no verso 13. Porém, não funciona aqui no texto. O sumo sacerdote, queridos, praticava essa ideia de queimar incenso antes de adentrar no Santo do Santo, a fim de que a nuvem cobrisse o propiciatório e protegesse a cobertura da vista, poupando a vida dele. Mas o que se fala aqui inicialmente é que viria a presença do Senhor. Não era idêntica à nuvem divina que marcava essa presença sobre o propiciatório. O incensário serviria também para proteger Arão. E era por isso que o sumo sacerdote deveria preparar-se com purificação,
vestir as vestes sagradas, que nós vimos aqui também como é que funcionam direitinho, como é que o Senhor havia ordenado, para oferecer expiação primeiro por si mesmo, verso de número 6. E aqui, queridos, há uma coisa interessante a se observar. Lembre-se que as escrituras, elas são orgânicas. E em parte muito clara delas, elas vão deixando a tipificação de para quem esses textos e esses ritos apontavam. Quando a gente olha para Daniel 7,13, está escrito o seguinte: vi nas visões noturnas, e eis que vinha nas nuvens do céu como o filho do homem que se achegou até o antigo de dias, foi apresentado diante dele. Esse vocabulário aqui, principalmente na língua hebraica, ecoa como está escrito também o que deveria fazer o sacerdote. É praticamente a mesma coisa como um sacerdote chegando na presença divina. E nós temos a combinação de palavras aqui encontrada nesses dois textos, Levítico 16 e Daniel 7, criando uma alusão, então, sugerindo que esse filho do homem, que foi dado poder, glória, honra e todas as outras coisas entronizados na presença de Deus, tinha um caráter de sacerdote. Então Daniel, ele vai profetizar sobre alguém que teria esse mesmo caráter do sacerdote de vir entre as nuvens na presença do Deus Santo. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, o autor aos Hebreus deixa claro que Cristo Jesus é o sumo sacerdote vindo da parte de Deus. Então veja que esse texto já vai apontando para Cristo Jesus, já vai apontando para a obra de Cristo Jesus. E queridos, aquilo que é apresentado então no texto dos versos 1 a 4 é executado dos versos 11 a 14. O sacerdote sacrifica o novilho por expiação por si mesmo e pela sua própria casa. Entra no Santo dos Santos, asperge com o dedo sobre o propiciatório e 7 vezes o sangue perante o propiciatório que ficava orientado para o lado leste. E aqui, outra coisa, não é um mero detalhe. Quando o texto diz isso, há algo profundo para nós compreendermos. Após a queda, o ser humano foi expulso da presença do Senhor no Éden. E se você olha o que o texto diz, vai dizer que o homem foi lançado para o leste. Quando os querubins foram colocados no jardim para guardar o caminho da árvore da vida que ficava ao oeste. Gênesis 3, 24. O tabernáculo, ele reflete essa mesma orientação. Sua entrada ficava ao leste. Fora do tabernáculo, não tinha essa ideia de misericórdia vinda da parte de Deus, mas ali se encontrava a presença do Senhor. Mas o Santo dos Santos, onde ficava a arca, que era o símbolo do trono de Deus, ficava no extremo oeste. Então, quando o sacerdote entrava, ele entrava pelo leste. O lugar, a orientação para onde o homem foi afastado da presença de Deus por causa dos seus pecados. Mas ele vem cumprindo todos esses ritos em direção ao oeste, se aproximando novamente da presença de Deus. E Arão, como sumo sacerdote, faria isso por si e por todo o povo. E aqui nós temos uma tipificação muito clara. Pecado traz afastamento, mas Deus é quem vai providenciar o meio para que o homem volte até a presença dele. E como é a nossa vida, por exemplo, sem Jesus? Todo homem está distante de Deus, todo homem está longe de Deus pelo seu coração, mas é somente quando o Senhor trabalha no coração do homem, comunica a graça, a misericórdia, a salvação, que o homem dá meia volta. Ele deixa a sua vida pregressa, os seus pecados, as mazelas do seu coração e volta para onde? Para os pés de Deus, para a presença de Deus, de onde não deveria ter saído. E esse texto deixa isso claro, quando a gente observa. E nós temos, queridos, essa clara lição teológica. Também precisamos de um mediador. E esse mediador precisaria de expiação. Porém, o sacerdócio levítico era um grande anúncio da necessidade de outro mediador sem mácula. Sacerdotes morriam. Eles precisavam ser purificados. Veja o tanto de ritual aqui. Ano após ano, no dia da expiação, porque deveria ser feito todos os anos, o Santo dos Santos era atravessado, o véu, e assim era lavado com o sangue dos animais. Mas, queridos, quando nós olhamos também para essa repetição
do ritual ano após ano, fica claro que esse ritual tinha suas limitações. Os sacrifícios não poderiam remover algo tão forte quanto o pecado. Por isso todos os anos, mas apontava para algo maior que estava por vir. Em Jesus, essa expectativa encontra seu cumprimento pleno. Jesus não entrou em um santuário feito por mãos humanas, mas na própria presença de Deus. E não levou o sangue de animais. Ele não chegou aqui, ó Pai, eu estou para purificar o povo com o sangue de um animal. Não, ele ofereceu o seu próprio sangue. Ele derramou o seu próprio sangue como sacrifício pelos nossos pecados na cruz do Calvário. E porque o sangue desse homem é suficiente? Porque ele é puro. Porque ele é perfeito, porque ele é imaculado, porque somente ele é digno e poderoso para chegar diante de Deus e dizer assim: eu tenho a mim mesmo nas minhas mãos para oferecer por este povo o meu sangue. E foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez, e é por causa disso que o sacrifício não precisa ser substituído ou repetido ano após ano, porque Jesus foi suficiente. Jesus é suficiente, o seu sacrifício. Assim, aquilo que era sombra no antigo sacerdócio, encontra sua realidade gloriosa em Cristo, o mediador perfeito, que conquistou para nós a redenção. Ele é a presença de Deus em forma de homem, que virá entre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mas o texto vai adiante. E nos mostra que neste dia da expiação, conforme os versos de 5 a 10 e de 15 a 22, o Senhor também providenciou o sacrifício que removeu a culpa do seu povo. E veja que aqui aparecem 2 bodes para serem lançados sortes. Um seria para o Senhor e outro para Azazel. É assim que está na Bíblia hebraica, Azazel, e algumas traduções da Bíblia em português também. A primeira coisa que tem que ficar claro para você é que lançar sorte no Antigo Testamento não tem nada a ver com aleatoriedade. Vamos jogar dado aqui. Vamos jogar cartas. Vamos fazer alguma coisa para ver qual é a vontade divina. Não era um mecanismo de chance aleatório, mas um procedimento teológico deliberado. Era o Senhor que decidia o resultado. Então, todas as vezes que você vê na Bíblia lançar sorte, tem a ver com esperar o Senhor mesmo confirmando qual era a vontade dele. Ainda sobre os bodes, existe aqui, queridos, uma interminável discussão sobre este bode que aparece no texto como sendo para Azazel. E nós temos alguns pensamentos de muitos teólogos no tempo sobre esse bode ou a ideia que ele traz. Existem alguns que defendem a ideia de um conceito de ritual de bode expiatório, porque simplesmente leva aí essa ideia do pecado da comunidade para longe. E então eles usam o Azazel simplesmente com essa tradução, o bode que é expiatório. Por quê? Porque nós temos aqui uma combinação de 2 palavras hebraicas que pode significar bode e a outra ir embora. Então um bode que vai embora, o bode expiatório, que parece adequado ao ritual. Alguns outros intérpretes entendem que o termo indica um local no deserto para onde o bode é enviado, enfatizando apenas a remoção do pecado para esse lugar. E há também uma vertente que entende como sendo a pessoa ou demônio, uma entidade pessoal associada ao mal, ligada ao deserto e à origem do pecado. Por quê? Porque esse tipo de interpretação é citado em algumas fontes extrabíblicas. Nós temos também aqui uma forma de escrita na língua hebraica que traz uma ideia de ser destinado à pessoa e não objeto. Foi feita alguma comparação até com línguas do Oriente Próximo, acadiano, mesopotâmio, dentre outros. Há uma referência então também a um bode demônio, Levítico 17:7 aqui. Na sua Bíblia vai estar assim: não ofereçam sacrifícios a demônio, mas a tradução fiel é demônio bode. E, meus irmãos, eu confesso para vocês que eu passei dias pesquisando, tentando identificar qual é a verdade sobre este bode aqui,
né? Eu dei uma estudada não só no hebraico, mas em línguas do Antigo Oriente Próximo, para ver se tinha alguma aproximação do termo. Também questões históricas, materiais extrabíblicos, dentre outras coisas. E eu quero dizer para vocês que não parece viável enxergar esse bode que carrega a culpa do pecado do povo como sendo uma oferenda a demônios. Pois em Levítico 17:7 também o Senhor proíbe sacrifício a demônios. E esse ritual foi realizado, era após era, pelo povo de Israel para Deus. Violaria a teologia sacerdotal, que é monoteísta, e também, queridos, essa é uma interpretação difundida pelos adventistas do sétimo dia. Porque eles acreditam que Satanás, como originador do pecado, carregará sobre ele, no final de todas as coisas, a responsabilidade por aquilo que ele criou. E que não é verdade. Porque Cristo levou sobre ele os nossos pecados. Então não é Satanás que serve de bode expiatório. Pastor, então como é que eu entendo isso? Para eu ler esse texto de uma maneira correta. Eu entendo que a melhor forma de entender esse ritual é como uma forma dramática ou simbólica de expressar que através dessa expiação o pecado é banido da presença de Deus. O maior ofendido pelo pecado e enviado de volta para onde pertence. Um lugar de remoção, uma região inóspita, um lugar de abismo, como o deserto sempre foi relatado. Então, o bode expiatório é um bode que saía carregando o pecado do povo para um lugar onde esses pecados seriam claramente identificados e para longe do povo de Deus. Sendo assim, os movimentos são claros nos versos de 15 a 22. Um bode é sacrificado, faz-se expiação diante do Senhor. Asperge o sangue, oferece a expiação pelo altar, esfregando o sangue na ponta do altar e aspergindo 7 vezes sobre o altar. O bode é enviado também ao deserto. Arão coloca as mãos e confessa sobre o bode o pecado do povo. Veja uma outra coisa interessante. Os irmãos sabem o que é um quiasmo. E é importante vocês entenderem isso. Eu sempre explico aqui. É uma estrutura da língua hebraica que tem essa ideia de ideias adjacentes, uma estrutura sanduíche que chega no meio exato do texto e ali constitui-se o assunto principal de cada texto. Então, o livro de Levítico é formado em cima de um quiasmo e o capítulo 16 é o ponto principal. E nesse texto, o ponto principal é justamente o bode expiatório. Nós temos aqui a ideia de confissão e remoção completa para o deserto. Então, aqui está o centro desse dia, o pecado que está sendo lançado fora. Algo que sairia de dentro para fora do lugar onde o povo estava. Assim, a própria estrutura do capítulo mostra essa verdade. A remoção do pecado do meio do povo de Deus é o centro da ideia deste texto. E fica uma coisa clara para nós. Não pode haver pecado no meio do povo de Deus. Isso é muito claro desde o Antigo Testamento. Mas qual é o problema? Nós vivemos em tempos, meus irmãos, onde infelizmente lugares que se dizem igreja do Senhor estão se adaptando à pecaminosidade do coração dos homens, compactuando com elas. Então hoje você vê igrejas que são bagunças, que aceitam a prática da pecaminosidade. Sim, a gente sabe que quando alguém se achega como um pecador, buscando misericórdia e transformação. Vem como está, mas não permanece como está. Porque a Bíblia deixa claro que o Senhor chama para transformar o nosso coração, para lançar o pecado fora, para tirar do nosso meio aquilo que não agrada ao Senhor, que é pecado. Mas hoje nós vemos pecados no púlpito, pecado na condução da igreja. Tudo é aceito. As igrejas, a fim de segurar pessoas, de atrair pessoas, acabam cedendo e aceitando certo tipo de coisa. A gente vê, por exemplo, muitas igrejas onde tem pastores e pastoras, segundo assim dizem, declaradamente homossexuais no púlpito, aceitando tais práticas e ensinando que o Senhor aceita esse tipo de coisa, dentre outras atrocidades que a gente vê por aí. Mas não pode haver pecado no meio do povo de Deus. E pasmem, há pecado no nosso meio também. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. Nós somos falhos. No domingo nós não conseguimos enxergar a alma de ninguém, apenas os rostos, que muitas vezes estão
deixa eu usar um termo certo aqui, mascarados. Como se diz na Bahia, estão mascarados. Mas chega em casa, a máscara é tirada e aparece quem realmente é. Mas saibam de uma coisa, o Senhor não aceita isso. Quando nós estamos aqui no momento do culto pedindo perdão pelo nosso pecado, é para que de fato o pecado seja tirado do nosso meio. Porque o que importa é sermos fiéis, santos e buscarmos auxiliarmos uns aos outros para que o pecado não exista no nosso meio. E assim, queridos, fica essa lição clara para nós. Mas o que era simbolizado nesses dois bodes encontra sua realidade perfeita na obra de Cristo Jesus. A culpa é paga e o pecado é levado para longe. Tudo isso traz a realidade da obra de Cristo, porque foi na cruz que ele satisfez plenamente a justiça de Deus, pagando a culpa do seu povo com o seu próprio sangue e ao mesmo tempo levou os nossos pecados para longe, de modo que já não permanecem sobre nós. O que é que diz Isaías 53:6? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Porque é Jesus que carrega as nossas iniquidades. Por isso não faz sentido dizer que é Satanás que vai carregar. Não, foi Cristo que levou. E aquilo que era um símbolo no Antigo Testamento trouxe a realidade gloriosa. Em Cristo a nossa culpa é removida diante do Senhor. Não ache que você tem méritos nenhum. Não ache que você chega diante de Deus e Ele olha assim: olha o meu servo perfeito, o meu servo que acerta, que faz a coisa boa. Não, nós somos falhos, pecadores. Mas o que é que Paulo diz? Que nós somos justificados por Cristo. E quando o Senhor olha para nós, Ele não vê quem somos, os nossos méritos, mas Jesus sobre nós. Essa é a verdade. E assim nós sabemos que o sangue aspergido purifica tudo. O sangue de Cristo é que pode purificar o lugar da adoração, almas, mas também o sangue de Cristo purifica lugares de toda a terra. Antes veio a primazia para os judeus, para os israelitas. Hoje pessoas em todos os lugares são salvas pelo poder de Cristo Jesus. Mas há uma última coisa clara nesse texto. O Senhor, nesse dia especial, instituiu um estatuto perpétuo para que vivessem à luz da expiação. Após o ritual, o sacerdote se purificava novamente. O homem que levava o bode para o deserto também deveria despir as suas roupas e purificar-se. A gordura do sacrifício era queimada sobre o altar. Os animais ofertados seriam levados para fora do arraial. Iriam ser queimados no fogo, as suas peles, as suas carnes e o seu excremento. Lembre-se que eu ensinei que o autor dos Hebreus ele faz essa junção com a obra de Cristo, né? Cristo foi levado para fora. Nós vemos esse relato nos evangelhos. E o autor dos Hebreus fala isso. Para ser o quê? Morto. Levado à cinza. Então este capítulo termina, queridos, também instituindo o dia da expiação. E Deus diz o seguinte: vai ser um estatuto permanente. Vocês vão ter que fazer isso pro resto da vida. Como? Afligindo a alma. A ideia de afligir a alma aqui significa, ou a expressão traz essa ideia como referência ao jejum. É a única ocasião em que o jejum era ordenado explicitamente na lei de Moisés. Estava associado a esse dia. O dia da expiação, o Yom Kippur. Assim o jejum tornava-se uma expressão visível de contrição, reconhecimento do pecado e dependência do perdão divino. Mas pastor, eu achei que quando eu quero alguma coisa, quando eu desejo aquele carro, aquela casa, aquela pessoa, mais dinheiro, é só eu fazer jejum. Mas biblicamente o jejum é para afligir a alma, pedir perdão a Deus e para você se santificar. Cuidado para não estar fazendo jejum da maneira errada, porque não está na Bíblia, não. O jejum bíblico é para isso aqui. Também as obras deveriam ser cessadas. Nem o natural e nem o estrangeiro deveria trabalhar. Meus irmãos, nós sabemos que é muito comum pessoas, às vezes, pelo trabalho que têm, ou por obras de misericórdia, como médicos, enfermeiros, socorristas, outras coisas, às vezes é necessário trabalhar, por exemplo, no dia do Senhor. Mas, infelizmente, tem muitos crentes por aí que, ouvindo que o dia do Senhor é dia de descanso,
e de nos dedicarmos para o Senhor, querem trabalhar por conta própria, mesmo sem precisar, mesmo sem obrigação. Ah não, porque eu vou ganhar um dinheirinho a mais aqui. Ah não, porque senão eu não fizer isso, talvez eu vou perder uma pessoa que é cliente, ou vou perder meu trabalho, ou qualquer outra coisa do tipo. Mas o Senhor diz, esse é um dia de descanso, para que você se dedique a mim. E a gente não pode deixar isso sair da nossa frente, do nosso coração. O dia do Senhor é um dia de trabalhar para Deus. Então, se você não é obrigado, se você não é, de alguma maneira, necessitado de trabalhar para sobreviver nesse dia, você está desobedecendo. A gente tem que dedicar o dia para o Senhor. Mas neste dia em especial, ninguém deveria trabalhar. E assim, então, vinha essa ideia também de reconhecer que a purificação era exclusiva do Senhor. Não era apenas um ritual anual, mas era algo marcado por humildade, arrependimento e santidade. Então possui esse caráter cíclico. Levítico 16:34 afirma que deveria ser realizado uma vez por ano, mas também indicava que a purificação não era definitiva, pois precisava ser repetida. E o autor aos Hebreus, no capítulo 10, diz o seguinte, que todos os sacrifícios anuais eram recordação apenas de pecado. Mas, quando olhamos para o Novo Testamento, essa celebração que acontecia todos os anos ganha um desfecho. Vai ter um dia que vai parar isso aqui. Nós estamos na época da Páscoa. Páscoa para a gente é todo domingo, tá? A gente aproveita que o mundo lembra dessa data para comprar, eu não sei onde é que enfiaram o coelho nessa história. Né? E ovo de Páscoa, o coelho nem bota ovo, mas vamos lá. A gente aproveita para lembrar da obra de Cristo. Mas Páscoa para a gente é todo domingo. Só que nessa época, geralmente as igrejas fazem o culto das 7 palavras. E uma das palavras é, está consumado. João 19:30. Tetelestai. E o que você mais ouve às vezes quando vê pregações nesta palavra, neste texto, é sobre a forma gramatical do termo grego que é utilizado, que indica uma ação já concluída cujos efeitos permanecem. Foi e sempre estará consumado. Assim, a obra redentora de Cristo foi realizada e seus benefícios continuam para sempre sobre os remidos. Porém, meus irmãos, quando Jesus declara tetelestai, está consumado, a questão ela se torna teologicamente mais abrangente. Por quê? Porque aquilo que precisava ser repetido, o que era? O sacrifício. Principalmente no dia mais especial, agora foi concluído. E o que era provisório, agora foi consumado. Há um pastor que eu gosto muito de vê-lo pregando, e ele disse que o dia da expiação, no desenvolvimento orgânico das Escrituras, foi transformado no dia do Calvário. O dia da expiação foi transformado num único dia, o dia do Calvário. Como é que a gente sabe disso? 1 João 2,2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não apenas pelos nossos próprios, mas também do mundo inteiro. Romanos 3,25. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter ele na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Portanto, o tetelestai indica também que a expiação, tipificada em Levítico, alcançou sua realização final. Acabou, não precisa mais. O dia da expiação você conhece agora como o dia do Calvário. E é aí que nós pegamos esta verdade para pregar o Evangelho. Como é que a gente prega o Evangelho? Você é o ponto fraco de Deus. Pega um cartaz, vai lá para o centro. Jesus te ama. O que é mentira. Jesus odeia o pecador não redimido. Mas ele ama todas as suas criaturas. Ama com a graça comum. Mas ele mesmo, quem mais falou sobre o inferno, falou que vai lançar pessoas não redimidas no inferno. Se o cartaz fosse honesto, dizia assim: Jesus te odeia, mas pode te amar, se haver conversão. Porque essa é a verdade que a Bíblia
ensina. Mas, como é que a gente tem que pregar para descrentes? Olha, é necessário que pelos seus pecados haja redenção. Todos nós, biblicamente, estamos desviados da presença de Deus. Você precisa de alguém que leve os seus pecados e morra por você. Que tenha morrido por você. E é aqui no Calvário que nós encontramos a melhor pregação que temos para descrentes. Jesus morreu pelos pecados dos homens. E se o Senhor Jesus tiver um plano na sua vida, Ele morreu por você também. Só Ele pode te purificar, só Ele pode te redimir, só Ele é esperança para você, para os teus filhos, para o teu marido, para a tua esposa, para a tua família. Sem Jesus não há perspectiva nenhuma, e essa é a verdade que deve ser pregada. Essa é a verdade que o mundo precisa ouvir. Alguém precisa carregar os nossos pecados. E Jesus fez esse papel. Quando o povo obedecia, meus irmãos, quando Moisés obedeceu, falando, Arão obedecia, fazendo o que o Senhor mandou, e o povo obedecia, fazendo todo o rito que era necessário, isso significava fé. Isso significava confiança no Senhor. E aqui nós temos algumas coisas claras. Quem recebeu expiação não vive em presunção espiritual, mas em quebrantamento diante de Deus. Onde tem gente, tem pecado. Falamos no nosso meio há pecado, mas precisamos que o Senhor os aparte de nós. Quem foi quebrantado, redimido, vive em gratidão pela graça de Deus. A prova de que Deus faz o que nós não podemos fazer. E entendermos isso, virá como gratidão. Jesus faz o que nós não podemos fazer. E também em santidade no cotidiano, você tem uma oportunidade para um novo começo. Você pecou essa semana, assim como eu pequei. Nós falhamos. Mas você vem e fala: Senhor, perdoa os nossos pecados em Cristo, porque Ele já morreu por ele. Quando há arrependimento verdadeiro, isso fica claro. E o que é que você sente no coração? Paz. É aí que nós temos uma nova oportunidade de viver para a glória de Deus, de um novo começo, de abandonar aquilo que não agrada ao Senhor. Há um estudioso que eu gosto muito, que tem um livro intitulado de Encontrei Jesus numa Festa de Israel, John Sitema. Ele diz que o verdadeiro cidadão do reino de Cristo, purificado, ele precisa de uma nova data especial na sua vida, de um novo aniversário. E esse dia é o dia da expiação. O dia mais importante da minha vida e da tua vida não são os nossos aniversários. Não é o dia que a gente casou. Não foram os dias que os nossos filhos nasceram. Não foi o dia que recebemos bênçãos vindos da parte de Deus. Tudo isso é importante. Mas o dia mais importante da nossa vida foi o dia que Jesus morreu no Calvário. Esse é o dia mais importante para nós. Esse sempre será o dia mais importante para nós. Essa sempre será a nossa expectativa. Sendo assim, queridos, encerrando, lá no passado, o Senhor promoveu o dia da remoção do pecado para o seu povo. E nós temos esse dia, o dia da expiação, o dia do Calvário, o dia que Jesus morreu em nosso lugar. Isaías 53 diz que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E essa é a verdade que nós vamos cantar agora. Convido os irmãos a colocarem-se de pé.